Pessoal, deu start aqui no início da gravação, tá? Deixa eu compartilhar nossa telinha aqui. Ó, certo, tá na turma certa aqui. Lusiânia, ok. Então, pessoal, seguinte, a gente já fez já duas atividades, né? Analisou duas. Fórum de discussão, ok. Análise do contexto da atividade um, cálculo. Isso. Aula passada nós fizemos o da atividade 2 aí, né? Análise. Hoje vamos fazer da atividade 3, tá? Deixa eu ir para nossa pasta aqui. Já vou criar o. E aquela. A planta baixa, né? Vai ser a mesma, viu? Vamos lá. Aqui, vamos pegar a folha aqui. Aqui, ó, nós temos duas plantas arquitetônicas, né? Isso mesmo, tá certo. Deixa eu até colocar aqui onde eu tenho aqui as plantas. Igual aqui, ó, pessoal, é dica aqui, né? Ó, essa atividade poderá ser feita em grupo para entender mais sobre a proposta, né? Leia a situação de aprendizagem 2, né? E a folha da atividade 2. Na verdade, é a 3, tá? Mas a planta é a mesma, tá? Deixa eu baixar tudo aqui. Deixa eu pôr aqui, extrair aqui. Ótimo. É a mesma folha mesmo, tá certo aqui, ó. Então, nós temos a planta arquitetônica um e a 2 aqui, tá, galera? Então, ó, nós temos a um aqui, ó, que é exatamente, né? Não sei se você se lembra aí, ó. Deixa eu só. E lá na atividade um, lembra que a gente fez o cálculo com as cotas aqui, ó? Essa é a planta arquitetônica um, que é a mesma que eu tá vendo, ó, que até a ideia que eu dei. Ah, professor, é porque o senhor olhou, né? O seu professor, você tem acesso. Verdade, eu sou professor, tenho acesso. Mas isso aqui é comum, viu, pessoal? Inclusive, tem muitos projetos aí de alto padrão, né? Até no projeto comum, o pessoal coloca esse layout, né? Essa camada de mobiliário, né? Ou seja, tá vendo, ó? Claramente a ideia que eu dei aqui, ó, lembra que na atividade um, na atividade 2, que a gente aproveitou esse esse cálculo de alocação de cargas de iluminação e alocação de cargas de força, né?
Lembra que a gente colocou ele, usou ele como base, e lembra que eu coloquei os 400 volt-ampere alocados aqui para para ficar mais inteligível, né? Eu poderia dividir 200 para esse lado aqui, e 200 para esse outro aqui, né? Até dei ideia, olha, geralmente o pessoal divide a sala em duas aqui, ó, olha depois que você vê, lembra que eu falei que o programa, ele, quando você faz a divisão dos circuitos aqui, né? O lançamento, o programa, lembra que a cada 3 metros, 5, ou nos ambientes de cozinha, banheiro e similares, né? E no ambiente de sala, até a cada 5 metros, né? Eles fazem esse espalhamento aqui dos pontos de tomada, né? E lembra que eu falei que o projetista ele pode acrescentar mais pontos, né, para esse circuito geral. Lembra que esse cálculo baseado na NBR 5410, ele é um cálculo assim genérico e é um cálculo de carga mínima, tá? Você é mínimo, ou seja, você pode dimensionar mais, né? Mas ele é o mínimo que você vai encontrar em toda e qualquer edificação, tá? E, inclusive, o projetista ele pode juntar aqui, ó, igual aqui é o layout de uma geladeira, aqui é de um fogão, aparentemente. A pia está aqui, né? Poderia estar em outras posições. Muitos projetos, por exemplo, esse quarto um aqui, que é claramente o maior quarto, né? Ó, tem 15,16 metros quadrados. Claramente aqui ele tem aqui, ó, a cama do casal aqui no meio. Inclusive, o interruptor aqui, ó, para esses 220 volt-ampere de carga alocada, ele pode ser dividido em vários pontos de iluminação. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, um three-way, né? Eu posso pegar, ó, um three-way aqui, eu ponho interruptor three-way aqui, ó. Aí lembra que a regra, eu escolho o primeiro, vamos supor que o quadro de distribuição, ele fica aqui na cozinha. Eu já vi muita gente, muito pessoal colocar, projetista colocar aqui atrás, aqui, ó. O bom é que ele esteja no local de visão fácil aqui, de livre acesso, né? Aí vamos supor que o quadro, ele está aqui, quadro de distribuição. E aí, a iluminação, né, vem direto aqui para o interruptor aqui, ó, e vai ligar essa luminária aqui, por exemplo. Então você pega o primeiro three-way, né? Esse daqui three-way, paralelo three-way. Aí lembra que para 3 pontos, né? Um outro interruptor para o lado aqui né, do casal aqui, né? De um dos componentes do casal e outro interruptor para o outro, né? Aqui bem na cômoda, né? Às vezes coloca até luminária, um luminária embutida aí, dependendo. Eu já projetei apartamentos de alto padrão, né? Em que você fazia esse projeto básico, o pessoal chamava no osso, né? E depois o comprador ele contratava novamente para a gente pegar essas cargas e fazer a divisão em conformidade com o projeto que o arquiteto indicado, né, ou até mesmo o da própria construtora, né, ele, ele, ele ia colocar luminárias aqui, spot, sanca, do jeito que o cliente queria, né, e o nosso trabalho era fazer essa readequação das cargas que já foram, né, alocadas, tá? Então você colocaria um three-way, aí escolhe esse aqui, ó, o four-way, para ir o, os três, lembra lá os retornos, né?
E para você, o último aqui, ó, em que o terceiro retorno, ele vai para a lâmpada, né, a fase, né? Porque aí ele vai ligar, aí vamos supor que aqui é comando A, né? Ele vai ligar e desligar em três pontos diferentes. Para isso eu vou precisar de dois three-way, né? E um four-way, que é o intermediário aqui. Por isso que ele é chamado de intermediário. Então você poderia simplesmente acompanhar colocando três interruptores nesse quarto aqui. Nós fizemos o básico para vocês entenderem o cálculo, a ideia de alocação de carga de iluminação, a ideia de alocação de carga para tomadas de uso geral, né? O específico, né? O específico a gente pega a carga aí, né? Do equipamento em si, tá? Beleza. Então, como é que é essa quarta atividade? Ou a terceira aqui, desculpa. Atividade aí, professor. Aí temos a outra planta aqui, ó, que vocês vão fazer o mesmo cálculo, né, que a gente fez ao longo aí da atividade um, atividade 2, né, para alocar as cargas aqui para, né, para essa sala aqui, ó. Inclusive, a ideia dela aqui, ela foi dividida em sala de estar e sala de jantar, né? A sala, essa mesa aqui do jantar poderia estar aqui na cozinha. Tá vendo que é um apartamento menor, né? O arquitetônico 2 aqui, né? Uma casa ele tá parecendo mais é uma casa, né? Porque tem o portãozinho de entrada e um portão com duas aberturas para entrar o carro aqui, né? E esse outro também é casa mesmo aqui, ó. A gente tem até a planta arquitetônica total. Tá vendo aqui, ó, o carimbo, né? Ele tá como um projeto mesmo, deve ser, ó. Com as bordas aqui, para você, essas bordas aqui, você coloca aquele perfurador de papel, né? Coloca lá na pasta Z, faz a dobradura aqui, né? Do projeto aprovado. Hoje em dia, não só o arquitetônico, mas o elétrico e outros aí, né? Os projetos suplementares, hoje em dia nós aprovamos ele de forma digital e você só imprime depois que ele foi aprovado, né? Inclusive com o carimbo virtual, né? Então, ó, vocês têm duas opções aí de planta arquitetônica, né? Geralmente vocês utilizam aí para o momento presencial, tá? Vamos nesse daqui, ó, que é o que a gente já tem o cálculo feito aqui, né? Todas as alocações já executadas aqui, tá? Então, ó, e essa outra pasta aqui, ó, ele tá em DWG. E tá nesse formato aqui, ó, arquitetura da casa um. Tô abrindo aqui, tá? Inclusive, ó, no momento presencial é oportunidade, né, de vocês praticarem aí, né, fazer no AutoCAD aí, né? Aí, tá vendo? Tá sem mobiliário aqui. Se não me falha a memória, tá sem mobiliário mesmo.
Tem também disponível aí para vocês, ó, no mesmo arquivo. Tá vendo? Estão todos aqui, inclusive em DWG. Arquitetura Casa 2. A da 2 já está com mobiliário aqui. Ah, foi bom, eu lembrei aqui, ó. Inclusive, vocês estão vendo que as paredes aqui, elas estão, geralmente, as paredes, as cotas, né, a parte, né, vamos dizer assim, a alvenaria aqui, geralmente estaria mais destacada e aqui ele está na mesma coloração, mas o ideal é ela tá numa, quer ver? Deixa eu até modificar aqui para vocês verem. O projeto aparece geralmente assim, ó. A alvenaria, ela tá destacada e o layout, deixa eu sem querer peguei as cotas aqui. Não era para ter pego as cotas. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó, faltou aqui. Ó, geralmente, agora eu modifiquei para estar certo aqui, ó. Ver se faltou mais. Ah, faltou esse pedaço. Faltou essa parte interna da parede. É, parece que. Vou até salvar aqui. Geralmente no projeto, pessoal, normal, ele vai estar desse jeito aqui, ó. Ah, sem cota, deixa eu apagar. Deixa eu ver se tem cota aqui. Não tem com nome cotas, não, mas eu vou chutar aqui pela cor. Não, então eu vou chutar o texto aqui. É, não, eu não tá. As camadas não estão bem escritas, bem projetadas, não. Mas assim, o normal a alvenaria aqui está destacada, né? Obviamente o fundo é preto aqui, né? Ela tá em preto, né? E aqui no fundo preto ela fica branca, né? E o mobiliário, né? Geralmente é bloco. Aqui não tá como bloco, não, mas geralmente o pessoal eles fazem blocos, né? Que é uma estrutura. Vou pegar esse desenho aqui, por exemplo. Tá vendo que ele tá todo separado aqui, ó? Pra você mover ele é difícil. Aí o que que você faria aqui, ó? Você copiaria, né? Comando copiar, aí Ctrl V. Você vem aqui, seleciona, clica com o direito do mouse. Aí você vem aqui, ó, cortar. Aí depois você vem aqui, ó, de novo área de transferência, colar como bloco. Aí agora você acabou de criar um bloco aqui, ó. Aí o bloco, o bom dele aqui, na hora que você faz a movimentação aqui, deixa eu apagar aqui
ele, né, como ele é um bloco, ele se move como um conjunto completo, não é igual esse daqui, ó, que provavelmente eles pegaram um bloco desse aqui, ó. Deixa eu copiar de novo. Para você dividir o bloco, você tem que explodir ele no desenho aqui. Tem a ferramenta explosão aqui, ó. Você seleciona o bloco, ó, tá vendo que o bloco é facinho, ó, qualquer ponto, ele seleciona todo, ó. Agora quando a peça está explodida aqui, ó, ela se divide nas formas geométricas base dela, né? Então, provavelmente o projetista original aqui, ele pegou o bloco e explodiu ele, ó. Aí voltou a ser, né, o desenho aqui. Aí geralmente esse layout aqui, ele tem essa coloração, um cinza bem, né, bem discreto aqui, para ele não impactar na hora que o projetista colocar luminárias, pontos de tomada, para que esse desenho seja utilizado apenas de referência, tá? Ele não atrapalhe, né, a confecção aí do projeto. Ó, agora aqui ele está aparecendo como deve ser aqui, ó. Tá vendo que o lado que seria o box, né, onde fica a área molhada aqui do chuveiro, eles estão bem definidos aqui, né, e não atrapalham na hora que você faz o projeto. Aí, geralmente o projeto, como é monocromático aqui, né, a alvenaria no papel branco aqui, ela vai ficar em preto, né? O, o mobiliário, ele é um cinza bem clarinho para não atrapalhar no projeto. E o projeto em si, né, já é uma cor mais forte, né? Ou seja, vamos supor que seja vermelho aqui, ó, né? Então a luminária, aqui o ponto de luminária é o vermelho, ou então, né, o azul, azul ciano, beleza. Então, é para utilizar a SAP 2, tá bom. Então, pessoal, o intuito é o mesmo aqui, o da, né, o da SAP 2 é fazer o dimensionamento aí do, do projeto elétrico aí da residência, tá? Como a gente já fez o do 1, né? Eu vou pegar ele como exemplo, tá? Aqui, ó, foi o projeto que eu vou até apagar isso daqui. Projeto que eu destaquei aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu escolhi, né, os 480, acho que é 440, deixa eu ver. Isso aqui é o projetista, tá, pessoal? Não quer dizer necessariamente que você tem que fazer igual eu fiz aqui, tá? Você tem que fazer igual é o cálculo que foi feito aqui, ó. Tem que ser exatamente igual é a alocação, né, de cargas, né? Por exemplo, aqui para a sala, deixa eu ver aqui, cadê? Ixi, parou aqui, rapidão aqui, pessoal. Só um minutinho aqui.
Cadê? Ah, tá aqui. Voltou aqui. Então, pessoal, o que vocês têm que fazer igual é a alocação de carga. A divisão vai ser com vocês, tá? E, inclusive, né, como esse aqui é um ambiente bem pequeno aqui, né? Lembra qual que é o total aí de carga, né? Eu fiz a divisão do quadro aqui, né? Do quadro de distribuição, tá? Para os circuitos, eu fiz esse daqui é para tensão, deixa eu ver qual que foi. Esse daqui, ó, para 127 monofásico e 220 é, é bifásico aí, né? Então vocês podem fazer esse mesmo projeto aqui, né? É para 220, né? Isso aqui eu fiz 127 só para vocês terem como referência, tá? Aí notem aqui, ó, que o circuito de iluminação, inclusive aqui, ó, vamos supor que iluminação, eu lembro que deu 900, é, tinha dado, acho que 980, se não me falha a memória aqui, ó. Acho que tá na 2 aqui, na atividade 2 aqui. 980 aqui, ó, para a fase 2 aqui. Então você pode fazer esse quadro aqui, ele não tá. Tem, é outro quadro aqui, pessoal. Agora que eu tô vendo, né, que a carga tá diferente. Essa alocação que eu fiz aqui foi no Proelétrica, tá? Inclusive aqui, ó, vamos pegar o banheiro aqui, ó, além da luminária base que a gente tem aqui no meio do ambiente, né? Coloquei uma arandela, né? Por exemplo, você coloca o espelho aqui na frente aqui da bancada aqui, né? E uma luz né, de auxílio aqui, né? Uma luz de base. Como é uma residência aqui, tá vendo? Ó, o portãozinho. A gente tem a campainha aqui, ó. Ponto. Agora eu não me lembro onde tá a cigarra. Ah, a cigarra tá aqui, ó. A cigarra fica bem aqui, ó, junto com o quadro. Lembra que eu falei que muitas construtoras, pessoal, geralmente ela esconde um quadro de distribuição, ó. Isso aqui é clássico, ó. Igual eu já visitei umas casas esse ano aqui, ó. Inclusive tá no mesmo padrão. Eu já vou logo lá na cozinha, eu já vou próximo à porta. Se é uma casa, a porta né, sei lá, do ambiente que que está em contato com a cozinha, que provavelmente é a sala, né? Ou então, vamos supor que essa casa aqui, ó, ela tivesse uma arinha pequena aqui, ó, na frente, e uma área maior atrás. Tá vendo que atrás é só um corredorzinho, né? Aí vamos supor que ela tivesse uma porta aqui, ó, uma porta indo para trás aqui, né? Para esse corredor ou para uma área maior aqui. Aí geralmente essa porta que ficaria aqui, né? Essa de saída aqui para a área externa, ela teria o quadro de distribuição, geralmente ia ficar atrás dela aqui. Inclusive, é um ponto interessante.
essa questão de você colocar o quadro de distribuição escondido atrás da porta, isso é uma questão de estética, viu? Inclusive no primeiro escritório que eu trabalhei, né? é, Sabe aonde é que ficava o quadro de distribuição? Vocês nunca vão adivinhar, nem o professor que está aqui do lado aqui vai adivinhar. Trabalhei, né? Então, ele está aqui, ele diz que está ali maquinando, pensando aonde é que está, né? Não, é pior que lá, né? Lá tinha um frigobar, né? Mas só que se ele tivesse atrás, então ele estaria acima. Já respondendo aqui, pessoal, vocês nunca iam adivinhar. Eu também, nem no meu sonho mais louco, tinha um armário. Ó, já comecei a falar, dar a dica aí. Tinha um armário lá que você colocava monitor antigo. Era tipo o armário da bagunça lá. E literalmente ele era uma porta, assim, era uma porta. Você achava até que era um ambiente, tipo um banheiro, né? Outra entrada do banheiro. É porque ele era. Quer ver? Deixa eu desenhar aqui mais ou menos. Como era lá no escritório. Isso não pode, viu? Aqui, ó, ficava o corredor de entrada para o escritório. Aí, aqui ficava a porta do escritório, aqui, ó. Ela abria para cá, né? A abertura aqui. Aí, aqui de cara já ficava o interruptor. Bem aqui ficava o armário. Esse armário, que na verdade era uma porta, viu? Aí a gente até achava que era uma. Mas na hora que a gente abria essa porta, a gente via que era um armário. Tipo aquele de Nárnia lá. Aí ele era bem pequeno mesmo, assim, era, sei lá, se tivesse um metro quadrado era muito. Aí dentro desse armário que tinha uma porta, como se fosse porta de um ambiente, né? Aí eu guardava, aí, por exemplo, aqui, aí tinha a sala aqui, ó, a sala grande aqui, ó. Aí tinha um armário grande que guardava projeto e ele dividia o ambiente. Que o banheiro ficava bem aqui, ó, o banheiro do escritório. Tá vendo que eu não sou bom de geometria aqui, não. Aí aqui ficava as mesas dos projetistas, ficava aí duas mesas aqui, mais outra aqui e outra aqui. Aí aqui tinha uma porta aqui no centro, onde ficava o escritório lá do meu chefe lá, né? Era bem pequenininho o escritório mesmo aqui. Com a mesa, aí tinha a mesa, aí já tinha a mesa grande aqui, porque quando ele recebia um cliente, né? Aí nesse armário aqui, atrás de tela de computador antigo, teclado, ficava o quadro de distribuição. Ou seja, até você descobrir que focinho de porco não é tomada, o cidadão tomando um choque, ele ia morrer, né? Porque o quadro de distribuição estava dentro de um armário escondido atrás do monte de entulho. E o que que a NBR 5410 fala? Todo o quadro de distribuição, ele tem que estar em um local de fácil acesso e que as pessoas que andam no ambiente, né, sejam os próprios, os usuários, né, ou seja, as pessoas que utilizam aquele ambiente, funcionário, saibam, né, se ele fica numa área de grande circulação, obviamente você sempre passa, né? E ver esse quadro de distribuição. Para qualquer coisa, você vai, corre nele e desarma, né? Dependendo da situação, tá? Vamos supor que é um circuito que não tem um DR. O ideal é a gente colocar o DR no geral, né? Porque se acontecer uma fuga de corrente em qualquer um dos, sei lá, 7 circuitos que essa instalação tem, você pega e desliga, né? Aí o DR vai e desarma o geral, né? Mas ele ficava aqui atrás desse armário aqui, né? Dentro do armário, na verdade, aqui, né? Escondido atrás de tela de computador, um monte de coisa, né, antiga que tinha aqui.
Então, você não pode obstruir outra regra da NBR 5410, você não pode obstruir o acesso, ele tem que estar num local de fácil acesso para que os usuários saibam que ele está ali, né? E ele não pode ser obstruído. Ou seja, está atrás da porta da cozinha aqui, né? Não é um local adequado para um quadro de distribuição, né? Está. Mas é questão, como diz aquele cara lá do meme lá da internet, né? É aesthetic, né? Isso é pura estética mesmo. Ah, é feio esse quadro de distribuição. Tem uma empresa aí, eu não vou falar o nome da empresa, né? Para não expor, mas o pessoal falou, esse aqui você não vai você não vai adivinhar não. Eu tô chamando o professor aqui, né, para ele não adivinhou que estava dentro do armário com a distribuição. Agora esse outro lugar dessa uma certa empresa aí, que eu não posso dizer o nome, tinha um quadro de distribuição, sabe aonde? Atrás de um quadro. A tampa do quadro era um quadro. Olha o meme aí, né? O quadro está lá no quadro. O problema é que nessa empresa, essa empresa chique, não pode dizer o nome aí. O problema é que o quadro, a porta do quadro era o quadro, a obra, né? E era uma obra baratinha, R$ 30.000, se eu não me engano, era o valor dessa obra. Uma das obras que estavam lá, né, no corredor da diretoria. Pronto, não posso falar mais nada, né? Então, olha o absurdo. Você nunca vai imaginar que o quadro está atrás de um quadro de uma obra, né? E, inclusive, essa obra é caríssima. E eu, quando eu tive lá, né, fazendo o prontuário de instalações elétricas, eu falei, olha, é melhor mudar esse quadro aqui. Ah, mas por quê? Tal. É para tampar essa coisa feia aí, esse quadro de distribuição. Olha, isso aqui não está em conformidade com a segurança do trabalho. Acho que é por isso que eu não estou mais lá nessa empresa, né? Obviamente, eles não me. Não ri, não, viu, professor? Eles não me atenderam, né? Obviamente. E eu falei, ó, inclusive, se tem um curto-circuito e esse quadro pega fogo, adivinha quem que vai pegar fogo? O quadro que está em cima dele. Aí você me fala, professor, mas esse quadro não tinha tampa? Tinha. A tampa era o próprio quadro. Juro para vocês, o quadro não tinha tampa, não tinha identificação que era um quadro de energia, não tinha proteção suplementar dos barramentos, ou seja, não tinha uma proteção de acrílico ali. Então, qualquer toque acidental, imagina se alguém tropeça, coloca a mão no quadro e bate a mão no barramento lá e fecha circuito. Além de acontecer um acidente, o cara vai colocar fogo num quadro de R$ 30.000. Esse era o valor de um dos quadros que estavam lá. Então, pessoal, essa questão de estética aí, né, às vezes vai conflitar, né, na empresa a qual você está fazendo a consultoria, o que você trabalha aí, né? Então, isso é recorrente, isso acontece, viu, pessoal? Eu dei as dicas, obviamente lá o escritório, eles resolveram vender a empresa, viu? A solução foi vender a empresa. Aí quem comprou é que se virou para consertar, né, o problema lá, o BO, tá? A solução foi essa. Pagaram um prontuário de instalações elétricas caro. Meu chefe não finalizou ele porque a lista de conformidades não foi efetuada, lembra? Lá em segurança e eletricidade, na UC passada aí. O prontuário de instalações elétricas, você só assina a RT final se as não conformidades forem, né, forem adequadas, viu? Se continuar uma não conformidade, o que que você vai fazer? Você não vai assinar. Eles vão chegar com a conversa para você. Não, não, faz aí
o RT do prontuário aí, depois a gente faz esse negócio. Não cai nessa não, viu? Só se aí você vai lá, faz uma inspeção visual, se possível uma inspeção por ensaio, utilizando um termovisor, por exemplo, né? Aí você viu que tudo foi colocado em conformidade, né? Em conformidade com a 5410, com a NR10, né? Aí sim você vai assinar, né, e lavrar a RT, né, a RT atestando que está em conformidade, né, a instalação elétrica do fulano de tal, igual aquele relatório que eu mostrei para vocês, né, aquela aula especial, está em conformidade com a NR10, NBR 5410 e outras normas, né, por exemplo, a 5419. Ah, não, nós fizemos também uma instalação utilizando placa solar, sistema on-grid aí, né? Então, de acordo com a NBR 16, NBR 16 alguma coisa lá, relacionada a isso, né? Então, e aí você vai escrever, né, que todas as não conformidades foram adequadas aí sim você vai assinar, né? Não acontecendo isso, você não pode assinar. Ah, professor, mas eu posso assinar. A questão é que você pode assinar, aí já, aí não é nem mais questão, vamos dizer assim, técnica, porque técnica você já sabe que é porque as conformidades não foram aceitas. A questão é ética agora, né? Você vai assinar, atestar que uma instalação está em conformidade, por exemplo, com a 5410, né, com o prontuário das instalações elétricas, com a NR10, né, mas, na verdade, ela não está. Se acontecer qualquer problema, vão lá no seu documento e falar, olha, o engenheiro eletrotécnico fulano de tal atestou que essa instalação estava ok. Agora pegou fogo, agora matou não sei quantas pessoas, né? Entende? Você será e deve ser responsabilizado civil e criminalmente por isso. Entende? Aí é uma questão de ética aí, tá, pessoal? Então, vocês têm que pesar essas coisas aí na balança, tá? Eu vou só mostrar aqui o balanço de carga aqui, ó. Vou até. Ó, lembrando, ó, que a gente fez um diagrama unifilar aqui, ó. O disjuntor bifásico de 63, né? O interruptor diferencial residual aí para os circuitos de, né, o específico aí, né, o chuveiro, e também para áreas molhadas, tá? Área molhada aqui, dependendo do tipo, você também deve projetar. Assim, se você quiser mesmo, né, seguir a risca, você inclusive pode pôr em série aqui, né, com disjuntor geral um DR, né, ou um disjuntor geral, um DR aí tetrapolar, né, é, tanto DR quanto disjuntor, né? Aí nós temos o dispositivo DR, que ele é só DR, e nós temos o disjuntor DR, que ele tem a função de disjuntor termomagnético, né? Contra sobrecargas e curtos-circuitos, e choque elétrico, que é a função do DR aí, tá? Então, o diagrama unifilar, você pode dividir os circuitos aqui, ó. Tá vendo esse aqui é um desenho diferente, viu? Nunca utilizei esse desenho de DR, o modelo que eu tenho são outros aqui. Inclusive aqui, ó, tá vendo a intensidade aqui, a sensibilidade, desculpa,
para 30 miliamperes, né, que é o ideal para proteção contra choque elétrico. Sensibilidade maior que 30 miliamperes, 500, por exemplo, daí ele só protege equipamentos, tá? Ele não protege pessoas, não. Tem que ser o com sensibilidade para 30 miliamperes. Então aqui, ó, o balanço de carga que foi feito aqui, ó. Balanço de carga, pessoal, ele é feito, né? Você vai, obviamente, ó, tem os circuitos bifásicos, já que ele é bifásico, né? Você pode dividir nas duas fases, né? Pro, para essa, aí você vai fazer o lançamento, quer dizer, você já fez o lançamento do seu projeto aí da arquitetura um, né? Do arquitetônico um. Aqui eu coloquei o detalhe do quadro de carga aqui, né? Com os dispositivos DR, né? É, na verdade, ó, esse aqui, ó, ele foi para, ok, não, entendi agora aqui, ó. Vem o geral, né? O RST, o ABC aqui, ó, o geral. O, o ideal era que na medição você colocasse os. Lembra lá do fórum de discussão, né? Você tem basicamente três opções, né? E dentre essas três opções, você tem mais duas para a segunda opção, né? Se você usa o TNS-C, né, o Terra Neutro Comum, com barramento de BEP, você vai ter duas, se eu não me engano, acho que é duas opções. Se você não tem o BEP, né, você utiliza barramento de neutro e terra no geral separado, aí você vai ter mais outras duas opções para essa opção. É isso mesmo. Então você vai distribuir, né? Não precisa ser necessariamente igual eu distribuí aqui, né? Você pode até distribuir simples, como está aqui, né? Aí vai você aí, né? Você pega esse 400 volt-ampere, coloca aqui, coloca, né, 200 aqui, 200 desse outro lado aqui. Faz o lançamento dos pontos, lança né? Aí, por exemplo, aqui, ó, foi colocado um three-way aqui, ó, interruptores paralelos, só que só para dois pontos. A ideia que eu dei lá no começo da aula foram para três, né? Aqui só foi para dois pontos, beleza? Então, vocês vão fazer o projeto com essas cargas que foram alocadas, tá? Precisa fazer só do arquitetônico um. Você pode até escolher. Ah, professor, eu quero fazer do arquitetônico 2. Então faça, que aí eu corrijo. Então, você vai fazer essa alocação para ponto de força, ponto de iluminação para arquitetura um ou arquitetura 2. Eu estou usando a um porque foi objeto da tarefa das aulas anteriores. Depois que fazer, você vai lançar você vai fazer a divisão, né? Assim como fez lá na atividade 2, né, do quadro, né? A divisão das cargas, circuito um, circuito 2, circuito 3, circuito 4. E depois fazer o lançamento aqui, ó, dos eletrodutos, colocando, né, que o interruptor aqui, por exemplo, aqui, ó, né, esse interruptor aqui, ó, ele é paralelo, inclusive, ó, ele liga e desliga nesse ponto e nesse outro aqui, ó, em dois pontos diferentes, tanto na entrada aqui da sala quanto, né, na entrada da cozinha aqui, ó. E ele vai ligar e desligar esses três pontos aqui, ó, o de comando G e o de comando J. Agora vocês estão vendo, ó, isso aqui é o G e o J. Esse outro aqui é o G
que é esse aqui do meio, e o H. Ele chamou H esse daqui, ó, da salinha aqui, ó, Então, esse paralelo é só para esses dois pontos aqui. E uma dessas teclas aqui que compõe esses dois three-way aqui, ó, é para o G e um simples para o J, que é. Então, ele vai desligar só o J nesse interruptor, na outra tecla, ele é three-way, né? Ele é three-way junto com esse, aí liga e desliga o G desses dois pontos. Se fosse eu teria colocado, né, também o J para ligar e desligar aqui, tá? E aí, se eu quiser desligar essa luz da sala, eu tenho que vir bem aqui, tá? Poderia ter colocado. Tá vendo que foi isso daqui foi as ideias, né? As ideias aqui que eu tive agora, né? Na hora de lançar aí, que eu lancei bem rapidão aí para dar tempo aí de mostrar para vocês, né? No Pro Elétrica. É, estão vendo que a alocação de carga de iluminação, a alocação de carga de força, o processo é o mesmo. Agora, o que você faz depois de divisão de circuitos, né? Quantas luminárias vão ter em cada ambiente, quantas tomadas, se vão ser só as tomadas que eu aloquei, ou se vão ser as tomadas que eu aloquei, né, que foram alocadas para o projeto. é, por exemplo, tomadas a mais, né? Eu aloquei aqui, por exemplo, para cozinha, ó, uma, duas, três, quatro, né? Aqui eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco, né? Ou seja, essa quinta a mais aqui é uma tomada de uso específico, tá? Ó, inclusive, ó, a prova é que ela é de uso específico aqui, ó, tá com a potência. Se eu não me engano, ela é o A3, né? É o circuito 3, é o circuito 3, né? O disjuntor 3. Estão vendo que as outras aqui é o circuito 4, né? Ou seja, o disjuntor 4 aqui, ó. Foi essa divisão aqui, tá? E lembra que no exemplo da divisão de circuitos da atividade 2, eu dividi em três circuitos, né? Iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Inclusive, né, deixa eu até escrever aqui que eu acho que eu apaguei quando eu fiz. Se não me falha a memória RAM, esse daqui, ó, do chuveiro, eu coloquei o clássico de 4.400. Aí, volt ampere, como o fator de potência é igual a 1, né? Então, volt ampere vai ser igual, né? A potência em volt ampere vai ser igual à potência em watts, tá? Então, eu utilizei esse de 4.400 para cá, né? Já na hora que eu fui fazer a divisão do circuito aqui, ó, foi um chuveiro, isso aqui é de 127 volts, né? Isso mesmo. Lá tinha sido de 220, né? Então, um chuveiro de 3.500 watts. Esse chuveiro aqui, ó. Ele é o circuito específico, deixa eu ver, número 5, não, número 6, tá? Então aqui, ó, eu vou criar essa linha aqui, tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui o OSNAP, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma luminária aqui para o circuito de iluminação, ó. Uma luminária, uma não, né? 5 de 60 mais 11 de 100 watts de potência. Lembra que eu falei que necessariamente as luminárias não precisam, se fosse, né, a alocação de um ambiente de 100 volt-ampere, igual é lá no banheiro, né, não precisa ser essa luminária necessariamente 100 volt-ampere. A carga alocada
para essa luminária é de 100 volt-ampere. Só que a luminária em si, que eu estou utilizando, por exemplo, pode ser uma de 60, pode ser uma de 100, igual eu coloquei aqui, pode ser uma, sei lá, de 9 volts. Esses dias eu comprei uma de 9 volts, ou 9 volts, não, desculpa, 9 watts, né? De LED, tá? Pode ser uma de 15 watts de LED. A questão não é a luminária, né? A potência da luminária que eu estou utilizando, mas a carga que foi alocada para aquele circuito. Eu aloquei 100, mas, por exemplo, lá no banheiro, eu vi que utilizar uma, por exemplo, tem 100 volt-ampere, né? Lembra lá no cálculo que a gente fez aqui, ó? Pegar o projeto bruto aqui, ó. Não foi alocado 100 volt-ampere para esse banheiro aqui, né? Aí eu escolho colocar uma luminária de 20 watts, né, de LED para esse ambiente. Inclusive, para essa área de 4,4 metros quadrados aqui, uma luminária de LED de 20 watts, rapaz, ela ilumina. Eu tenho uma só de 20 num quarto que eu utilizo de escritório. Eu tenho uma mesinha lá, meu computador para gravar. Eu utilizo, já ilumina bem, ilumina bastante, né? Imagina eu colocar uma de 100 watts ali, né? Ainda mais de LED, né? Nossa, aí vai iluminar mesmo. Então eu tenho alocado 100 volt-ampere, mas se eu quiser, eu posso colocar 15, uma de 15 ou uma de 20 ali. Vocês estão entendendo a diferença? Isso muitos alunos fazem essa, né, essa confusão. Então, todos os ambientes aqui, ó, eu resolvi colocar 5 luminárias aqui. Falo resolvi, né, na confecção aqui do quadro de distribuição. Estou seguindo ela aqui, ó. 5 luminárias de 60 mais 100, ou 11, né, 11 de 100 watts. Deu aqui, né, 5 vezes, né, 5 vezes 60 mais 11 vezes 100 dá 1.400, né? Então, 1.400, aproveitando que é um circuito bifásico, né, de 127 volts, eu posso fazer essas versões. Inclusive, você pode fazer essas versões tanto para 127 volts quanto para 220 e ver essa diferença. Por que que escolheu, né, foi escolhido aqui para a gente analisar o de 127 volts, para você entender o conceito de equilíbrio de cargas, tá? Então deu 1.400, 1.400 eu arbitrei que a fase A, ou R, né, vai ser a fase que vai abrigar a iluminação. Agora, vamos copiar aqui. Agora vamos para o circuito 2, né? Duas tomadas, né, com carga alocada de 600 aqui, né? Então, né, deu 1.200. Eu arbitrei que a fase B, igual lá, lembra quando o instalador ali, né, o eletricista, até nós mesmos, né, o eletrotécnico, o engenheiro, ele vai e coloca lá, né? Disjuntou um fase A, disjuntou dois fase B, disjuntou três fase C e vai fazendo essa alternância, né? Isso se for trifásico, né? Ou se for bifásico, né? Se for monofásico, ele vai fazer essas divisões do barramento, mas sabemos que todos os circuitos, sei lá, 7 igual tá aqui, né? Vão estar numa mesma fase, né? Então, essa questão de equilíbrio de cargas ela não faz sentido nesse contexto, beleza? Vamos lá. Então, e lembrando que para iluminação aqui, ó, foram colocadas mais cargas do que o que foi alocado. O que foi alocado foi 980, tá? Tem um erro aqui. Isso acontece bastante, né? Às vezes o projetista, o pessoal é, é, coloca mais carga do que o mínimo. Mas lembra que por isso que eu frisei aqui no mínimo.
Lembra que aquele cálculo é o cálculo mínimo, né? Mínimo para cargas. O mínimo quer dizer que eu posso fazer mais, né? Ou seja, eu posso colocar mais cargas aqui. Aí, para a gente ver se realmente deu certo aqui, né? A gente pega aqui, ó. Vamos só conferir aqui, ó. 1.200, não, 1.400, né? 1.400 dividido por 127, lembra lá, né? Potência igual a tensão multiplicado pela corrente. A gente isola a corrente, né? Vai ficar potência dividido pela tensão, né? Já que é 127 volts aí, ó, deu uma corrente máxima de 11 amperes. Aí lembra que o disjuntor a gente tem que somar com 5 amperes lá né, que é o ideal você nunca usar no gargalo, né? 5 amperes a mais, eu vou ter um disjuntor o quê? De 16,02 aqui. Eles escolheram o de 16 aqui, tá? Deu um número irracional, né? Mas o de 16 aqui, nesse caso aqui, ele foi adequado, tá? Eu colocaria um pouco maior, tá? Então, ó, a carga escolhida não foi a mínima que foi alocada, né? Mas foi um pouco mais, né? A mínima era 980, né? E foi colocado 1.400 aqui, tá? Então, disjuntou o de tanto fazer esse exercício aqui, ó, a tabela lá da atividade 2, inclusive está até aberta aqui. O de 1,5, esse aqui é 4 milímetros, tá? Salvar aqui, ó. Lembra que a tabela fala que o e-mail ele suporta 17,5 amperes. Então, tá dentro aqui do o disjuntor, tá certo, que tá no gargalo, viu? Eu colocaria, assim como as construtoras fazem, né? Eu colocaria já um de 2,5 aqui, tá? Mas tudo bem, né? Até então não tá errado. O circuito 3 aqui, ó. Novamente, circuito 3 aqui, ó. Ele é específico, né, ao forno micro-ondas, ó, de 1.200, né? Aí, de novo, 1.200 dividido por 127 vai dar a corrente, né? Só fazendo aqui para a gente... Aí, ó, 1.200 dividido por 127 volts deu 9,44, mais 5, um disjuntor de 14,44. Então, foi escolhido um de 16. Tá ok, né? O circuito, tomadas da cozinha, o 4 aqui, lembra que eu falei que poderia você escolher, né, dividir apenas as tomadas da cozinha aqui, né? Então foi escolhida um cabo de 2,5, um disjuntor de 20, né? Então vamos ver aqui, ó, 2.000, ó, dividido por 127, deu 15. 15 mais 5, né? Dá 20,7. É, se eu fosse ele, eu teria colocado um disjuntor de 21, de 22. Tem, viu? Tem no mercado isso. Aqui tá, vamos dizer assim, eu não estou totalmente de acordo aqui com a 5410, mas está dentro aqui do dimensionamento. O circuito de tomadas de sala e quarto, 1.300, né? Do mesmo jeito aqui, ó, 127, né? 1.300 dividido por 127 volts, dá 10,2 aqui, né? Então vai dar 15,2 aí, né? Mais os 5
para 54,10, o disjuntor tem que ser de 15,2, né? Então, o disjuntor de 25, deixa eu ver, opa, peraí. Ah, opa. O disjuntor de 16, então tá dentro aqui, né? Ok. Agora o chuveiro. Esse chuveiro, ó, lembrando que é bifásico, tá vendo, ó? A potência máxima, se ele é bifásico, eu pego ela e divido por 2 e ele vai ser o quê? Alocado para as duas fases, né? Aqui é importantíssimo, viu, o aterramento ser feito da maneira correta, né? Porque eu não tenho uma fase neutra, eu tenho fase A e fase B, tá? Então, ó, 3.500 em vez de ser 127, é 220. 3.500. Lembrando que 127 vezes 6 quadrado de 3 dá aproximadamente 220. Então, 220 volts. Deu 15,9, né? Mais os 5 amperes aí, dá um disjuntor de 20,9, né? Então, colocou um disjuntor de 25, o que tá ok, né? Dentro de dimensionamento. Tá vendo que eu escolhi a potência específica aqui, que é de 3.500, ou seja, de acordo com o chuveiro que está sendo utilizado, né? E o dimensionamento ele está dedicado a ele aqui, né? Então, dependendo aí, pessoal, ó, aqui, ó, de 1.200 a gente até fez, né? 1.200 é ar-condicionado, ó, aproveitando a mesma conta, né? Daria os. Aqui, ó. Olha, 1.200, 127, ó, deu 9,8, né? Ou 9,4, desculpa, aproximadamente. Mais 5 deu 14,44. Ou seja, tem que ser um disjuntor de 14,44. Como a gente sabe que ele não existe, né? Um disjuntor um pouco maior, ou um de 15, ou um de 16, que foi utilizado aí no caso. Então, a tarefa 3 é vocês fazerem o projeto completo, né? Complementar o que vocês já estavam fazendo, alocando, né, as luminárias aqui, né, para a potência que vocês forem escolher aí, né, o que tiver disponível aí no mercado, né? Se for quando é uma construtora, pessoal, eles alocam a carga, mas quem que compra a luminária, né, é o cliente, né? Você recebe a casa, você compra todas as lâmpadas, né? Compra as lâmpadas. Então você é que vai escolher, né, a potência da lâmpada da sua casa. Desde que a carga alocada esteja acima da potência da lâmpada que você vai colocar, tá tudo ok, né? Esse aqui eu achei até um exemplo bom aqui, ó. Por exemplo, ó, utilizou lâmpadas, né, luminárias com potência de 60 e de 100 aqui, né? Não necessariamente a mesma potência, né, da alocação, né? Deu, acho que foi 400 volt-ampere, né? Não necessariamente o mesmo valor, né? Eu utilizei de 100, utilizei de 60 aqui, poderia ter utilizado de 20, de LED, de 15, de 9, eu já vi até de 6 aí. Uma vez eu comprei uma de 6 para iluminar um ambiente lá pequeno que precisava ficar ligado, né? Por muito tempo aí. Então é isso, pessoal. Aí, ó. Estão vendo que a medida aqui, ó, foi dividindo, né? Quando chegou no circuito bifásico, não tem jeito, né? Utiliza as duas fases. O ar-condicionado. Ah, o ar-condicionado também ele é bifásico aqui, ó. Isso mesmo, ó, esse ar-condicionado é bifásico. Então tem que ser por 220. Entende? Ó, o último cálculo a gente aproveitou aqui, ó. Mas ele é bifásico, tá vendo? Ó, que a metade dele foi alocado para a fase R e a outra metade para a fase S, né? Seja A ou AB, né? Ah, então vamos fazer essa conta novamente aqui, ó. Espera aí. Então, ó, 1.200 dividido por 220, ó, não é mais 127. 5,44.
mais 5 amperes dá 54,10, né? No mínimo, um disjuntor de 10,45, né? Tem fabricantes que tem um de 11 aí, por exemplo. Inclusive, foi escolhido um disjuntor de 16, colocaram um maior aí. Isso é comum, viu? A construtora colocar, né, disjuntores um pouco maior aí. Mas é igual eu falei, desde que a carga alocada, né, esteja maior do que a potência do somatório dos equipamentos que você coloca para aquele circuito, né? Ou seja, se eu aloquei, sei lá, 7.000 watts de potência ou 7.000 volt-amperes, né? Eu posso colocar naquele circuito, sei lá, 2.000, 3.000, 5.000, né? Desde que eu não exceda os 7.000 volt-ampere daquele circuito, tá? Esse projeto elétrico, pessoal, ele pode ser simplesinho, mas ele tem essas particularidades aí que elas não são nem questões de engenharia, mas é questão mesmo de economia, questão de logística também, né? Economia, logística, ou seja, o que que eu tenho disponível de, de pontos de para pontos de força, né? Para pontos de iluminação no mercado aí, né? E baseado nisso, nós fazemos o cálculo, tá? Então, aqui no projeto, coloquei o detalhe aqui do chuveiro, ó, que tem que ter o conector Sindel, geralmente é a tampa cega, furo central, né? Conector Sindel ou então conector vago, né? É essa aqui, ó. Tampa cega, 4x2 aqui, ó. Essa daqui, ó. Aí, ó, tampa cega, aí, ó, com furo, ó, furo central. Essa daqui, ó, que a gente utiliza, ó, tem essa simplona aqui, ó. Por quê? Aí aqui no projeto, né? Aí aqui, ó, você coloca, né, aí o furo central é o quê? O conector, o cabo ele vai sair pelo furo central e aí você vai colocar ou o conector Sindel ou o conector vago, né? Deixa eu pegar outra aqui. Aqui, ó. Inclusive o, aqui, ó, exatamente isso aqui, ó. Deixa eu pegar ó, as imagens aqui, ó. Tem até um videozinho, o eletricista ensinando aqui, ó. Ó, aqui, ó. Esse daqui, ó, tá no alto. Esse aqui é diferentão, nunca vi, não. Geralmente você coloca embutido, né? Aí tem esse aqui, o circular. Tem esse aqui seria o 4x2. Esse outro aqui são é o espaço de 2 de 4x2 aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aí ficaria assim, ó. A tampa cega. Deixa eu ver aqui. Pena que não tem o furo central, né? Aí do furo central sai esses três conectores aqui, né? Um para fase, outro para neutro e outro para terra, né? Ou se for bifásico, né? Um para fase A, fase B, né? Cada um para uma das as duas fases, né? Desculpa, gente. Das duas fases e o terra, tá? Aí fora do furo central, aí os conectores ficam aqui pela parte de fora aqui, né? Conectando o chuveiro. O chuveiro aqui, ó, tá? Então é isso, pessoal.
finalizou aqui a análise aqui do exercício da atividade 3, tá bom? Aí, próxima aula aí, ó, a gente ainda vai ter duas aí, a gente pode revisar esses cálculos aí, se tiverem dúvida, né? Os cálculos aí, né, para reforçar, sei lá, ou da atividade 3 ou da atividade 2 ou da um, tá bom? São todas interligadas, né? É isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula, tá? Vou parar aqui a gravação. Até mais, gente.